Olá, boa noite. Graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida. Amém. Amém, queridos. Você que está aguardando, você que já está esperando aí da hora, né? Nós já estamos entrando, já vamos nos posicionar aqui, né? Você que já está aí, Vamos né, nos ajuntando. com expectativa. Boa noite, Andressa. Deus te abençoe, minha filha. Boa noite, Jaqueline. Deus abençoe você, Tiodete. Boa noite, querida. Boa noite, Judite. Deus te abençoe, querida. Fica conosco aqui. Amém. Vai convidando os seus parentes, seus amigos, sua área de bate-papo, de convidados, as pessoas que têm os seus contatos. Vai passando. Vamos estar chamando, convidando todo mundo para estar aqui. Boa noite, Karina Marques. Boa noite, Márcia Pinheiro, minha irmã linda. Deus te abençoe, querida. Boa noite, Paulinha. Deus te abençoe. Glória a Deus, né? Hoje nosso tema, nosso assunto é bem interessante, né? Que fala sobre a ansiedade, né? Como não ter ansiedade nesse período, né, tão difícil que nós estamos passando e vivendo, toda a nação, todo o país, né, a Cidade Franca. Como não ter ansiedade, né? Meu Deus, somente através de Jesus mesmo nós vamos conseguir encontrar aí, através do Senhor Jesus, né, um escape, um livramento das ansiedades. Boa noite, Neifa Ciroli. Boa noite, Valdemar, querido. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a Viviane, Milena, seus filhos, seu lar, sua casa. Deus abençoe. Deus abençoe, Eduardo. Deus abençoe, Eduardo Carvalho. Deus te abençoe, Rita Raquel Freire. Deus te abençoe, querida. Minha cunhada, Rita. Deus abençoe teu coração, querida. E toque, enche ele de alegria. E tira toda a ansiedade, preocupação. Amém, queridos? Que hoje nós sejamos visitados por essa graça maravilhosa do Senhor, né? Que haja um toque especial, que haja um fluir de Deus. Boa noite, Liaura. Saudade, Liaura, de você, bem. Como está a sua criança, sua menina? Tá tudo bem? Dá um alôzinho para nós. Tá precisando de alguma coisa, querida? Dá um toque para nós, viu? Manda um recadinho se vocês estão tudo bem. Amém, queridos? Tá faltando alguma coisa? Aleluia, louvado seja Deus, né? O Senhor tem sido bom. Queridos, hoje o nosso tema, ansiedade, é como uma cadeira de balanço, né? Essa ansiedade que nós vamos tratar aqui, ela mantém você em movimento o tempo todo, mas não leva a lugar algum. Você já teve essa sensação? Você já experimentou isso? Você está em movimento o tempo todo? Agitado e de um lado para o outro, de um né? lado e para o outro, e não chegar a lugar nenhum, né? Muitas vezes nós passamos por isso. Eu creio que falar, nossa, você, pastora, passar por isso? Sim, eu também passo por isso. Eu também já passei muitas vezes por isso, né? E nessa noite nós vamos tratar sobre isso, né? Muitas vezes eu me peguei, né? A gente tem essa experiência, aqui tá falando de uma cadeira, mas nem sempre você tem uma cadeira aí de balanço, né? Nem sempre você tem aquelas cadeiras gostosas, confortáveis para ficar balançando. Mas muitas vezes eu me peguei, né? Sentado no banheiro e ali balançando de um lado para outro, balançando, e ali eu ficava olhando para o nada, com meus pensamentos, com os meus sofrimentos, com as minhas angústias, com as minhas tristezas, e eu ficava naquela balanço, tempo e tempo, hora, no momento da ansiedade mais difícil que nós passamos, o momento da incerteza, o momento onde você está tão aflito, tão ansioso, que você não consegue ouvir a voz de Deus. Graças a Deus que o Senhor foi meu socorro, o Senhor foi a minha ajuda, a minha resposta.
e quando eu perdi de tempo, né? Porque eu não saí do lugar, os problemas não saíram do lugar, não resolveram Só daquela aumentou, maneira, né? só aumentou, né? Porque eu estava entrando num quadro, né? Já de depressão, já entrando ali, né? Numa depressão, porque não conseguia ter resposta, não conseguia ter expectativa, não conseguia ter visão, ter foco, né? Ficava ali sentada no meu balanço, né? Ali muitas horas, dia, ficava ali no meu balanço no banheiro. No banheiro era o meu refúgio, no banheiro a gente chora, no banheiro a gente fala com Deus, no banheiro eu ficava ali olhando para o nada e saía de lá sem que os meus problemas tivessem sido resolvidos, sem conseguir chegar em lugar nenhum. Talvez você se identifique comigo, né? Talvez você também já passou por isso. Quem não passa por ansiedade? Quem nunca passou por ansiedade? Nós sabemos que todos nós passamos, mas lembre que a ansiedade mantém você em movimento o tempo todo, mas não te leva a lugar nenhum. Você não sai do lugar. Você não sai do lugar. E aí o que fazer? Nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus nessa noite. Nós vamos compartilhar sobre isso, né? O que a ansiedade faz, como devemos nos portar e o que a palavra de Deus fala para nós podermos sair dessa fase, assim como eu saí. Glória a Deus por isso. E não fiquei muito tempo e não precisei de tomar remédio, porque o Espírito Santo, ele foi o meu conselheiro, ele foi o meu ajudador e o Senhor é o meu remédio. Eu bebi muito da palavra de Deus, muito da comunhão, muito da oração de intercessão, muito clamor, muita súplica, quebrantamento, e fui deixando, fui me esvaziando, em vez de ficar ali balançando na cadeira, né? Balançando sem sair do lugar. Eu tomei uma atitude e eu comecei a agir. E aí quando eu comecei a agir, enfrentando os gigantes, a ansiedade foi embora. Vamos ver, eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Nós vamos compreender essa passagem e nós vamos conversar sobre ela. Eu quero que você participe, eu quero que você dê a sua opinião, eu quero que você fale se você já passou por isso, se isso tem te afetado nesses dias, se você tem sofrido de ansiedade. E hoje você vai ter uma receita do céu, do Senhor, para que você possa enfrentar a ansiedade e triunfar sobre ela e sair do outro lado vitoriosa. Amém? Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. A seguir, dirigiu Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os passarinhos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, eles não têm celeiro. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida, ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim
a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, a ansiedade, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Dar-vos o seu reino. Dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, aonde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Amém. Pai querido, Pai santo. Sim, ó Deus. Senhor, nós entregamos nas suas mãos o nosso coração, as nossas vidas, cada família que está nos acompanhando, seus ouvintes. Senhor, esses corações são do Senhor. Eles são teus, Senhor. São ovelhas do teu pastoreio. São filhos do Deus Altíssimo. Senhor, que nessa noite, Senhor, nós sejamos totalmente livres, libertos, Senhor, de toda a ansiedade, de todas as preocupações excessivas, porque nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas nos ensina uma porção da tua palavra nesta noite. Nos vivifica na tua palavra, que nós saiamos dessa live nesta noite fortalecidos, renovados, restaurados, Senhor, ativos para poder, Senhor, prosseguir para o alvo, a conquistar a nossa coroa da vida eterna e conquistar também tudo aquilo que o Senhor já nos deu, já nos abençoou e já nos entregou. Em nome do teu Filho Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, noite, queridos. Graça e paz. Queridos, diante do próprio testemunho da pastora e essa palavra que Deus colocou no nosso coração, tanto propícia para esses momentos, né? E nós vamos abordar aqui num diálogo, né? E que você possa se identificar, né? Que você possa ser tocado por essa palavra, né? Nós estudamos o dia todo a respeito desse texto e Deus foi revelando algumas coisas e nós queremos abordar, por exemplo, né, o que é ansiedade, o que não é, né? Como vencer. Então nós vamos pontuar algumas coisas aqui, dialogando, né, com algumas colocações, lendo alguns textos adicionais e que isso possa trazer vitória na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Amém. Trazendo libertação. Amém. Que isso é um cativeiro, isso é uma prisão, né? Porque é um espírito. O medo é um espírito, não é um sentimento. Nós vamos ver isso na palavra. Amém? Glória a Deus. A pastora teve a experiência dela, ela, né, compartilhou aí, e ela não foi escolhida, não é uma privilegiada, né, pastora? Sim. A ansiedade é o mal deste século. Ela bate qualquer um. Atinge todo mundo. Quem crê em Deus, quem não crê, até o ateu, né? Sim. Não importa que religião não importa o nível social, não importa se mora em Alphaville ou em Alfavela, não importa, né? A ansiedade, ela atinge a todos, né? E quais são as causas? Inúmeras, mas nós estivemos conversando e da própria experiência da pastora, nós identificamos duas que nós queremos partilhar aqui para você ir recebendo, né, pastora? Sim. É a ameaça, porque ele vem em forma de uma ameaça, né? Sim, o tempo todo. E do medo, né? Então, vamos olhar o que nós estamos vivendo hoje, que causa essa ansiedade em nós, né? Na população do mundo inteiro.
né? O quê? Uma ameaça da fome, ameaça da morte, ameaça de pegar o vírus, ameaça de ficar doente, ameaça de precisar ir lá e não ter o respirador, não ter cama na UTI, ameaça de ficar desempregado, ameaça de perder a empresa, ameaça de passar fome. E tudo isso vem através de um espírito, o espírito do medo, né, pastora? Sim. Quer ver? A pastora vai ler lá aquilo que nós falamos, né? O medo não é um sentimento, ele é um espírito. Sim. Isso está em 2 Timóteo 1,7. Olha o que diz. 2 Timóteo 1,7, irmãos. Todos acharam? Amém? Não, primeiro, 2 Timóteo 1,7. Segunda carta de Porque Timóteo. Deus Isso. não nos tem dado espírito de covardia, De medo. mas de poder, de amor e de moderação. Não, quer dizer que se Deus não nos tem dado esse espírito, Ele dá um espírito de coragem, de moderação, de ousadia. Sim. O medo é o oposto, é um espírito Que né? nós temos que combater. Que nós temos que combater. Rejeitar ele. Nós temos que receber esse espírito que Deus nos dá. Sim. Né? O espírito que nos faz prosseguir, vencer, que tira essa ansiedade, que nos leva para esse lugar de descanso. De poder e de Igual amor. a pastora, né? Encontrou esse lugar, ela se abrigou nele. Sim. Né? Ela se refugiou nele. Eu me fortaleci e ela combateu. do Senhor. Porque a palavra diz assim, olha, você resiste o espírito de mal e se sujeita a Deus. E ele vai fugir de você. Sim. Sabe? Não é batendo nele, não é esperneando, não é culpando ninguém. Você tem que resistir. Sim. Sabe? Eu não aceito essa ameaça, eu não aceito esse espírito de medo. E Deus não me deu isso não vem da parte dele. Sim. Né? E Foi declarando a palavra de Deus. E me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder e do seu amor, aonde foi lançado fora a ansiedade, lutar contra a ansiedade. E por que é algo que não, né, não agrada a Deus? Né? Por duas razões principais. Nós estamos abordando aqui o que é principal, uma ideia, né, para você poder, né, receber. Aí nós não vamos esgotar esse assunto hoje, nem temos condição para fazê-lo. Né? Nós estamos falando dentro da palavra, né? E dentro dos efeitos da ansiedade, tem dois que eu queria abordar aqui, né? Pela própria experiência que a pastora passou. É a reação física e a reação espiritual. Sim. Né, pastor? Reação física, né? É muito comum, muito falado hoje, quando alguém vem no gabinete de um pastor, né, e que está com ansiedade, levou ele a uma depressão, a um início de depressão. Ou no psicólogo. Ou ele procura um médico, né, ele vai lá, faz tudo quanto é exame e não encontra nada. Né? O nome que é dado para isso é que ele contraiu uma doença psicossomática, uma doença da alma. Sim. Por isso o exame de sangue não dá, por isso o raio-x não dá, por isso não aparece em nada. O médico examina, vira a pessoa do avesso e diz, olha, você não tem nada. E realmente a pessoa está sentindo. E ela está sentindo. Mas é uma doença psicossomática, uma doença na alma. Na alma, porque a alma adoece. A alma adoece, começa a envelhecer os ossos, o corpo começa a sentir, que ela envia uma mensagem de desânimo, uma mensagem de desespero, uma mensagem de angústia, e começa a entrar no casulo da depressão. Vai liberando, né, no nosso organismo essa substância, né, aonde a gente vai sentindo. E o primeiro órgão nosso que é afetado é os nossos rins. Os nossos rins são afetados pelas emoções, pela nossa alma. Aquilo que nós não conseguimos lidar, que nós não sabemos como lidar com isso, que é a ansiedade. A ansiedade excessiva, aquela ansiedade que faz você sentir no físico, que é que você começa a suar, começa a sentir calafrio, suor excessivo, palpitação, batedeira, a pessoa pensa que está com problema no coração, porque começa o coração a disparar, começa o coração a ficar, sabe, aquele ofegante, sentindo mal, porque ela vem e a pessoa realmente está sentindo. A pessoa está sentindo aquilo, mas é algo que é lá no emocional, que está afetando o emocional. Né? E o que afeta o espiritual? Por que Deus, né? Ele nos dá esse espírito de ousadia, de coragem, né? O amor lança fora todo o medo, para a gente não ter isso, porque a ansiedade
ela ameaça a nossa fé, porque ela nos afasta de Deus. Sim. Eu entro para dentro de mim e a minha alma começa a governar, porque na verdade eu e você, nós fomos criados espírito, alma e corpo. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a palavra, ela testifica com o nosso espírito. Então quem precisa nos governar é o Espírito, o nosso espírito, que tem comunhão com o Espírito. Então o nosso espírito, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e cheio da fé, ele tem que comandar, dizer para a alma se aquietar, e tem que dizer para o corpo, e dizer para o corpo, falar, olha, você não está sentindo nada, você já fez exame, não tem nada, e está tudo bem, e se encher disso. Por quê? Porque se a gente se alimentar da ansiedade, do medo, da ameaça, o que acontece? Nossa fé diminui e nós vamos nos afastando de Deus. E né? eu falava o tempo todo para minha alma, aquieta-te, alma, encontra o descanso, porque há um descanso em Deus para ela. Olha o que a gente vê na palavra, pastora. A ansiedade é como se ela fosse um útero, aonde é gerado o quê? Eu não acredito mais nada em ninguém, eu acredito em Deus. Eu vou no médico e ele diz que eu não tenho nada, mas eu estou sentindo. Eu conto para as pessoas, ninguém me dá apoio, acha que eu estou fazendo manha. Né? Eu clamo a Deus, não tem resposta. Eu procuro os irmãos, eu sou mimimi. Eu vou me afastando de tudo e de todos, e esse útero vai gerando o quê? Incredulidade. Exatamente. Não acredita em mim, não acredita em Deus, né? Então, esse é os efeitos da ansiedade, tá? Então, nós estamos dando aqui uma ideia geral para a gente nos posicionar. Vamos passar para outro grupo, pastora. O que não é ansiedade? Né? Primeiro, não é desprezar a necessidade do corpo. É verdade. Sabe, o corpo tem necessidade. O corpo tem necessidade. Necessidade de se movimentar, sim, necessidade de alimentar, sim, necessidade de cuidado. Olha o que Jesus escreveu na oração que ele deixou para nós. Para a gente toda manhã orar. Senhor, me dá o pão de cada dia. Sabe, de cada dia. Então eu tenho necessidade. Né? E eu preciso saber disso. Eu não posso desprezar que o meu corpo tem necessidade. Sim. Necessidade de proteína, necessidade, né, das vitaminas, necessidade de exercício. Sim. Eu tenho necessidade no corpo. Né? Cuidar dele. Outra coisa que eu preciso entender, o que não é ansiedade. Eu não posso proibir um planejamento, planejar o dia da manhã, planejar o futuro. É necessário, nós temos que fazer isso. Porque veja bem, a Bíblia, ela diz assim, olha, para mim, para você, nós precisamos trabalhar para a gente observar como a formiga trabalha. Ela armazena, sim, no verão para poder ter no inverno. É verdade. Então, não tem nada a ver. Você deve planejar, né? Os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo seus ninhos e alimentando os filhotes. Né? Chega as estações, tem espécies que elas sabem que aqui vai ser um inverno rigoroso, elas partem, voam 3.000, 5.000 quilômetros e vão para outro hemisfério, onde lá é o verão. Sim. Termina lá, elas voltam novamente. Sim. Então o que Jesus propõe não é a previdência, mas não é a previsão. Ele condena a preocupação ansiosa. Exatamente. Mas você planejar... Eu preciso planejar, eu preciso saber que amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter cuidado com o meu corpo, eu tenho, sim, que, sabe, ter cuidado que eu preciso ter um abastecimento, eu, sim, preciso me exercitar, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso, sabe, eu preciso dessas coisas. Mas o que eu não posso é ter uma preocupação ansiosa. Paulo aconselha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim. Pedro diz assim, olha, se você sentir isso, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Ele cuida de vós. Então, se você pegar o texto que a pastora leu aqui, de Lucas 12, Jesus abre dizendo o seguinte, não andeis ansiosos. Você vai em Mateus 6, Jesus lá, na mesma palavra, ele diz a mesma coisa, não andeis ansiosos com coisa alguma. Então ele não está dizendo que eu não posso sentir, sim, ele está dizendo que eu não posso carregar, sim, eu não posso caminhar com isso, eu não posso dormir com isso sobre mim. Sim, isso tem que permanecer, ele tem que vir e eu tenho que já, sabe, receber no lugar, tirar essa janela e botar a janela do amor de Deus, da bênção de Deus, do cuidado de Deus sobre mim.
que eu tenho sopro, a sua imagem e semelhança, que Ele me ama e, sabe, não deixar esse espírito tomar conta da minha vida. É verdade. Né? E o que não é a ansiedade é não estar isento de dificuldades. Isso não quer dizer que você está isento de passar as dificuldades, né? Claro. De ter dificuldade. Então, as dificuldades vêm, as situações vêm, mas você não pode ficar nisso. Porque, veja bem, às vezes a gente acha que porque Deus diz pra gente, nesse próprio texto, não andar ansioso, que Ele sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita, que eu não vou trabalhar, não vou pensar amanhã, não é disso que Ele está falando. Veja bem, Ele providenciou, Ele diz, Ele fala dos pássaros, Ele fala dos corvos, Ele fala das plantas, né, das ervas. Mas o que Ele fez? Ele fala de uma planta que está lá, mas ela que tem que sugar os nutrientes da terra. É verdade. Os passarinhos, eles têm que construir o ninho. Deus providencia que tenha a comida na natureza. Mas se ele ficar no galho e dormir no ninho, ele vai morrer de fome. Sim. Então, quando Jesus faz esse paralelo, Ele não está dizendo para a gente ser preguiçoso, para a gente ser acomodado, para a gente... De forma alguma. De forma alguma. Então Ele diz assim... vai comer do suor do seu Ele trabalho. está dizendo que eu não estou isento das dificuldades, né? Estar livre de ansiedade e estar livre das dificuldades não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, Ele não impede que ela seja cortada e queimada. Sim. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e apertos. Sim. Outra coisa, pastora, é não estar isento de ganhar a própria vida. Sim. Nós temos que, né? Temos que trabalhar. Eu não vou ficar aqui esperando. Não, Deus falou então que Ele sabe que eu preciso de todas as coisas, Ele vai mandar aqui, vai cair o maná do céu. Não vai cair, irmão. Não vai cair. Você tem que ir atrás, tem que tomar uma atitude, tem que reagir. Eu que tenho confiando em Deus, né? e vai em frente. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos, vamos reprisar aqui, pastor, o que não é ansiedade? Não é desprezar a necessidade do corpo. Sim. Não é proibir a previdência quanto ao futuro. Não é estar isento de ganhar a própria vida. Não é estar isento das dificuldades. Sim. Então, isso não é ansiedade. Agora, o que é ansiedade? Que é o tema dessa noite. Ansiedade é uma ameaça à nossa vida. Né, pastora? Sim. Primeiro, né, nós vamos trocando aqui, a pastora vai ler mais alguns textos. E, primeiro, a ansiedade, ela é destrutiva. Sim. Lê para mim, pastora, o verso 22. No verso 22. Lucas 12, 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Lê o verso 29. O 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Olha bem, irmãos, a palavra ansiedade no original, ela significa, no hebraico, rasgar, partir, pegar. Sim. Você imagina você pegar um tecido, pegar uma folha, pegar algo e rasgar. Partir assim, vai rasgando tudo. E a inquietação no original significa constante suspense. Sim. Então, rasgar e constante suspense, os antigos dessa época, eles comparavam essas duas coisas junto, eles descreviam como um navio de anos de viagem, né, surrado pelos ventos fortes e pelas ondas de uma tempestade. Ele estava em frangalhos, ele estava sem condição de viajar novamente. De prosseguir, né? Ansiedade é uma palavra anglo-saxônica, que significa estrangular, puxar em direção oposta, gera esquizofrenia existencial. Aumenta o tamanho. Né? Entendeu? Tem um pregador, ela chama Corrie ten Bon. Ela disse o seguinte, numa das ministrações dela, em um dos livros que ela escreveu. Olha que coisa, irmão, pega essa verdade. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia o hoje do seu poder. Olha que coisa. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Sim. Ela esvazia o hoje do seu poder. Você perde o poder. Você perde o poder.
Porque hoje você não consegue pensar, você não consegue fazer, e você é preocupado com o amanhã, com o que vai acontecer, mas está te saqueando hoje, porque aí você não tem um amanhã. Amanhã se repete, depois se repete, depois se repete. Então, olha, ansiedade, rasgar, inquietação, constante suspense. Então, é um rasgado constante. Vai rasgando, o tempo inteiro aquilo está te rasgando. Te machucando, né? E a ansiedade, gostei muito da ilustração do que nós estávamos aqui meditando, né, nesse dia, que é o ladrão de alegria. Sim. E Paulo, ele escreveu assim que ele, esquecendo das coisas que para trás ficaram, depois ele diz, né, em outro livro, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu prossigo para o alvo. Sim. Paulo identificou esse ladrão de alegria. E deixa eu te falar, aonde que estão os ladrões de alegria? Lembra dos dois ladrões lá no Gólgota, do lado de Jesus na crucificação? Tinha dois ladrões, né? O primeiro ladrão, o ladrão do remorso em relação ao passado. O segundo ladrão, o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Dois ladrões de alegria do lado de Jesus. Dois. Um falava do passado, o outro projetava para o futuro. Mas para quê? Para roubar a alegria do presente. É verdade. Né? E Paulo, ele se curava na palavra. Ele disse, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Não importa, já larguei, já passou, não me serve mais. Aleluia. Eu tenho hoje daqui para frente. Glória daqui para frente, eu não ando ansioso por coisa alguma. Glória a Deus, amém. Sabe, esse é o meu proceder e o seu, é degustar, viver do presente. Por isso Deus chama o dia de hoje, esse momento, de presente. É um presente que Ele nos dá. Desembrulha, degusta, vive, usufrui, que amém. É o que nós temos. Porque Ele fez tudo por o ontem não volta e o amanhã não chegou. Sim. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Uma outra figura da ansiedade, né? A ansiedade, ela é enganadora. Verso 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ela é inútil e ela é enganadora, né? Por quê? Sim. Você está ansioso. A medida de um côvado, citada aqui, ela é 45 centímetros. Uma régua de 30,5. Mas ele não está falando dessa estatura. Ele deu uma dimensão aqui para nós entendermos. É tão pequeno, 45 centímetros. Mas que por mais ansioso e preocupado que eu e vocês estamos com comer, vestir, emprego, medo de morrer, medo... Ele está dizendo, olha, vocês não conseguem aumentar o curso da vida de vocês. Isso aqui, ó. Sim, é verdade. Esse tanto aqui você não consegue. Então por que você está ansioso? Se você não é capaz de fazer isso, não está ao seu alcance. Sim. Você se preocupa com essas demais coisas, mas com o que é mais importante, de você viver mais um pouquinho, você não consegue, não está no seu domínio. Sim. Sabe? Então, o que acontece? Ela é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Lembra dos discípulos naquele barco? Jesus ficou para trás. Quando eles estão em perigo na vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas em encontro deles. O que eles falaram? É um fantasma, né? Ansiedade engana. Estavam ansiosos, com medo de morrer, com medo do barco afundar. Jesus tinha mandado eles e não foi junto. Um monte de coisa na cabeça e ficaram ansiosos, preocupados, com medo, que eles viram Jesus vir socorrê-los e imaginou que era um fantasma. É verdade. Então o que acontece? A ansiedade nos engana, ela nos cega. Faz você ver outra coisa. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolver. Olha os espias. Moisés não mandou os espias vir à terra? Sim. O que eles viram? Lá só tem gigante, cidade forte, e nós somos como gafanhoto perto deles. Se via como gafanhoto. Nós nos vemos assim. Nós vamos ser esmagados por eles. Né? Davi e Golias. Golias começou a gritar, desafiar um exército inteirinho, um homem. E eles ficaram com medo. Por quê? Porque ficaram enganados, ansiosos, com medo de morrer, com medo da luta, com medo do tamanho do gigante. A passagem de Geazi e Eliseu, né? Amanhece o dia, Geazi, moço,
né, escola de profeta, do profeta Eliseu, abre a janela e vê a cidade toda cercada, né, pelo exército sírio. Ele volta para o profeta e diz: olha, estamos acabados, estamos aniquilados. Não tem jeito de escapar, não tem jeito de sair, eles vão tomar a cidade, nós vamos morrer. O profeta diz para ele assim: você está ansioso porque você está cego. Ele orou para Deus abrir os olhos de Geazi. Os olhos de Geazi abriram. Sabe o que ele viu? Milhares e milhares de anjos e carruagens de fogo, aleluia, ao redor daqueles exércitos para defender a cidade, defender o profeta e defender aquele povo. O Senhor sabe? Abre os olhos. Estavam lá, mas ele não via. Por quê? Porque a ansiedade cega, né? A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de onde? Da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Sim. Focamos apenas no corpo e nas necessidades físicas. Olha a fala ali de Jesus, tanto em Lucas quanto em Mateus. Vocês ficam preocupados com comer, com vestir. Nós estamos preocupados com a matéria, com o dia a dia. Mas seu pai sabe dessas necessidades. Ele sabe. Vocês deviam estar buscando para viver mais, para viver com melhor qualidade. Peça para ele. Sabe? Então, nós ficamos preocupados porque o medo nos cega e nós nos seguramos naquilo que é palpável, naquilo que enxergamos. E queremos armazenar, queremos reter, queremos ter. E qualquer ameaça de perder, nós ficamos cegos. Ou qualquer ameaça de falta, nós ficamos cegos. E aí, o que isso provoca? Ansiedade, né? Outra coisa, pastora. Ansiedade e incredulidade. A ansiedade, ela é incrédula. Sim. Lê o verso 30, pastora. A ansiedade é incrédula. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Não precisamos ficar ansiosos, porque o vosso Pai celestial sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Veja bem, quem de vocês tem filhos menores, pode ser até adolescente, pré-adolescente, ele pode estar preocupado no mundinho dele, com as coisas dele, porque vai ter prova, não tirou nota. Sim. Mas ele não está preocupado com a vida. Não. Porque ele confia nos pais para prover roupa, comida, abrigo, proteção. Confia nos pais. Eles não têm essa preocupação. É disso que Jesus está falando. Veja bem, um bebê, ele chora na hora que tem fome. Ele não quer saber se a vaca morreu, ele não quer saber se está em crise, ele não quer saber se o mercado está fechado. Ele chora e ele ganha. E ele recebe. É disso que Jesus está falando. Que o nosso Pai sabe dessas necessidades. Então, eu preciso o quê? Tirar esse espírito de incredulidade. Eu preciso agir com fé, de dependência. O meu problema é que eu e você, como ser humano, nós brigamos, já falei isso aqui em outras ministrações, por autogoverno e por autossuficiência. Parece que para nós, pastora, pedir para Deus uma direção, a provisão, a bênção, o socorro, eu estou mostrando fraqueza. Sim. Eu estou mostrando que eu estou pedindo socorro, que eu não dou conta. E aí a minha carnalidade, ela grita. Sim, o tempo todo. Sabe? O que meu filho vai pensar? Eu de joelho, pedindo Deus, chorando, e pedindo Deus proteção, pedindo para Deus a provisão, pedindo para Deus a bênção. O que eles vão pensar? O que o meu amigo vai pensar? O que o meu patrão vai pensar? O que o meu funcionário vai pensar? Né? O que eu vou... Então, eu tenho essa dificuldade. Então, o que é a ansiedade? Nós falamos aqui, vamos repetir. A ansiedade é destrutiva. Sim. Rasgar, constante suspense. A ansiedade é enganadora, mostra o que não existe e aumenta o tamanho. A ansiedade é inútil. Você não pode aumentar seus dias de vida. É verdade. Você não pode aumentar um minuto. O dia do sopro que ele recolher... Acabou. Né? A ansiedade é cega. Eu não vejo
sabe? Ela não me deixa eu ver a realidade da provisão, do cuidado, da paternidade de Deus, do reino dele, da bondade dele, do amor dele, do amor das pessoas à minha volta. A ansiedade é incrédula. Então, isso, num resumo rápido aqui, nós falamos o que é ansiedade. E agora nós vamos falar como vencer a ansiedade. Né, pastor? Amém. Pode falar aí primeiro, pastor. Saber que Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades, que está aí no verso 30. Que nós acabamos de ler. Saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. No verso 32, olha aqui que fala no 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Então, Ele se agradou, Ele nos deu o seu reino. Se Ele deu o reino... Ele deu o reino dele para nós. O reino é a coisa mais grandiosa que existe. Sim. Ele já nos deu o reino, Ele não vai dar a provisão. Entregou. Ele não vai cuidar da gente. Por que anda ansioso? Por isso que Jesus, ele foi enfático para aquela multidão. Deixa eu te situar aqui, irmão. O Sermão da Montanha, que está incluído essa leitura lá em Mateus, que Lucas repete aqui, Jesus faz a sua aparição, é levado em Mateus 4 para o deserto, o céu abre, Deus diz que ele é o Filho amado em quem ele tem prazer, e Jesus começa a anunciar, olha, é chegado o reino. E Jesus então sobe a montanha, e aquela multidão vai atrás dele. Aquela multidão, a esperança deles é que o Messias, o Rei, o Libertador, o que ia curar, resolver o problema da miséria, da pobreza, da doença, da desigualdade social, chegou. E Jesus então sobe na montanha e todo mundo fica ali, uma multidão. E se você ler do capítulo 5 até o capítulo 8, é o Sermão da Montanha. E esse texto está em cima. Sim. Mas Jesus abre o Sermão da Montanha com um discurso que eu fico pensando que muitos se levantaram da relva e voltaram para casa. Porque Jesus diz assim, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, bem-aventurado. O discurso de Jesus era totalmente contrário à expectativa deles. É verdade. E Jesus então fala do perdão, Jesus fala de servir, é melhor servir, Jesus fala um monte de coisa de um alinhamento do céu para a terra. E, de repente, parece que Jesus olhou para eles e sondando, ele sabia o que passava no coração, e provavelmente se Jesus não usasse dessa palavra, a maioria se levantaria e ia embora, eu imagino. Jesus diz assim, olha, não andeis ansiosos. Jesus tira o foco do que ele estava falando. Olha os passarinhos, olha os lírios. Eles não plantam, eles não têm celeiras, não tem nada, mas Deus sustenta. Olha a planta, olha os lírios. E Jesus então tirou o foco deles da terra e mostrou o cuidado de Deus com a sua criação. Aleluia. Portanto, vocês não precisam ficar ansiosos. Seja uma guerra civil, seja a opressão de Roma, seja a desigualdade social, seja a fome, seja o que for. Deus está no controle. Aleluia, e Ele está vendo tudo e Ele acompanha e Ele vai prover tudo para vocês. Ela disse que Jesus estava falando, olha, Ele já deu, eu vim trazer o reino para vocês e sabe onde eu vou colocar? Dentro de vocês. Aleluia, Senhor, nós recebemos o Você entende reino. Isso, irmão? Nós desejamos o seu reino, Senhor, venha a nós, Senhor. Então, Ele diz o seguinte, nós precisamos saber que Ele é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Primeira coisa para vencer. Segundo, saber que Deus já se agradou de nos dar o seu reino. Então, Ele deu o reino, Ele nos amou com amor eterno, Ele enviou seu Filho unigênito, Ele fez tudo por nós não tivemos que fazer nada. A Bíblia diz que, inclusive, Ele que nos escolheu. Aleluia. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Glória a Deus, amém. Sabe, irmão? Amém. Isso tem que tirar toda a ansiedade da minha vida, do meu coração. Eu preciso entrar nesse lugar. Sim. Terceiro aí, pastor. Saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades, que está aí no verso 31. Leia para nós. Fala para nós.
Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo que nós necessitamos, tudo aquilo que você precisa do dia a dia, Ele acrescenta para você, Ele te dá. E o que Jesus está falando? Que nós temos uma ordem e uma promessa. Sim. Se eu obedeço a ordem, buscar o reino primeiro, a promessa se cumpre. Sim. Ele supre todas as nossas necessidades. Aleluia. O problema é que eu vivo uma inversão de valores que me traz ansiedade, preocupação, medo, ameaça. Sim. Eu busco primeiro as coisas, né? Sim. E depois eu quero servir a Deus. Buscar o reino dele. Não, Sim. a ordem é ter uma Buscar sequência. em primeiro lugar o seu reino. Né? Olha a criação lá em Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra. O que ele criou primeiro? Os céus. Então há uma ordem. Qual que é a ordem dele aqui para nós? Busque primeiro o reino dele, a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Há uma promessa. Se eu obedeço a ordem, a promessa se cumpre. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nossos corações. Em primeiro lugar, Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda. Sim. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. Somos desafiados a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Casamento, lar, família, vida profissional, lazer. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. E Ele diz assim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. No casamento, na empresa, nas finanças, na saúde, Ele cuida. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmãos, olha bem a situação da vida de um pastor tempo integral. Pensa. Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho segurança nenhuma. Ele tem um teto salarial daquilo que a igreja pode suprir, pode pagar. Ele não tem férias, não tem 13º. Mas ele cuida do que é de Deus e nada nos falta. As coisas são acrescentadas. Louvado seja Pergunta o nome do como? Senhor. Não sei. Eu não sei. Louvado seja Deus. Sabe? Então, funciona. Deus cuida. Quarto, pastor. Saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Verso 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha bem, irmãos, né? O nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Ele está fazendo uma comparação. Deus deve ser nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e seu reino deve ocupar nossa mente e nosso coração. Nosso problema não é fazer investimento, mas fazer investimento errado. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece. Sim. A juntar tesouros não na terra. Sim. A colocarmos nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida e serviço a serviço de Deus e no seu reino, em vez de vivermos ansiosos juntando tesouro para nós mesmos. No reino de Deus, você tem o que você dá e perde o que você retém. É verdade. Irmãos, a gente costuma mencionar nas ministrações, na hora de algum tema, algumas situações. Mas a gente olha para a história e a gente vê grandes famílias poderosas que sucumbiram, desapareceram. Ali na segunda, terceira, quarta geração. Porque reteram, armazenaram, armazenaram a traça, a ferrugem, o ladrão, o advogado, as causas, a dificuldade, os juízes, tudo saqueou. Lembrando de alguns, a gente olha na história, né? Foi do meu tempo a família Matarazzo, aqui em Franca a família HB, tantos outros. A gente vê, desapareceu, né? Sândalo, Samelo. Então aquele império ruiu porque ele estava na areia.
porque não cumpriu o propósito. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que é o propósito do dinheiro? Por que Deus permitiu o homem imprimir e o dinheiro tem valor? Tem valor primeiro porque o que garante ele é a riqueza que Deus deixou na terra, o ouro, a prata e o cobre. E os materiais que é encontrado, diamante Tudo e assim tá por na diante. terra, Tudo da garantia foi dado. é de Deus, por isso o ouro e a prata é dele. Então o dinheiro que circula é dele. Porque o papel, se você estampar, bater lá, imprimir lá 100 e não tiver nada que garante ele não vale nada. Sim. Então ele tem a garantia de algo durável, algo que Deus criou. Agora o dinheiro tem 3 propósitos. 3. Ele precisa que passar na minha mão e na sua mão. Ele precisa suprir minhas necessidades. Com certo conforto, com luxo. Deus não se importa. Você se esforça, você trabalha, te capacita, te dá ideias, você ora. Ok. Segundo, suprir a casa dele. A propagação do evangelho. Uma igreja forte, uma igreja que tem condição de sustentar missionários, de levar as boas novas. Terceiro, olhar para os necessitados. Para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o necessitado à sua volta. Então o dinheiro tem que cumprir esses 3 propósitos. Você pode usar o livre-arbítrio e ficar tudo para você. Você não olha para ninguém, não abençoa a casa de Deus. É tudo seu, você que trabalhou, esforço seu. É areia. Porque saiu fora do propósito. Sabe? E vai te gerar, além de tudo, ansiedade. Ansiedade de perder, ansiedade para ganhar mais, porque não te traz paz. Salomão escreveu assim em Provérbios, que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Aleluia, glória. Como é que você a Deus. vai ter a bênção do Senhor se não cumpre o propósito que Ele estabeleceu? Amém, irmão? Amém. Então, glória a Deus. vamos recapitular aqui, pastor. O que não é? Ansiedade. O que não é ansiedade? Não é desprezar as necessidades do corpo. Primeira coisa. Segundo, não é proibir a previdência quanto ao futuro. Terceira coisa, não é estar isento de ganhar a própria vida. Quarta, não é estar isento de dificuldades. Amém. Isso não é ansiedade. Agora, o que é ansiedade? Eu vou ler. Primeiro, a ansiedade é destrutiva. Ela rasga e é um constante, né? Ela fica constante ali. Segundo, a ansiedade é enganadora. Mostra o que não existe e aumenta o tamanho. A ansiedade é inútil. Pela cadeira de balanço. Você tem movimento, você fica ali. É inútil. Não sai do lugar. Ela não te tira do passado e nem te leva para o futuro. Você fica ali. Quarto, a ansiedade é cega. Ela te cega. Você não vê saída, você não vê escape. Né? Quinto, a ansiedade é incrédula. Ela não acredita em mais nada, em ninguém, nem em Deus, nem em você em si mesmo. Ela te leva para esse lugar. Então, isso é o que é ansiedade. E como vencer, pastor? Como vencer a ansiedade? Saber que Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades, que está aí no verso 30. Segundo, saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Aleluia! Está aí no verso 32. Terceiro, saber quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Está aí no verso 31. Quarta coisa, saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Verso 33 e 34. Aleluia! Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que você seja tocado, né, por essa palavra. Que nós sejamos libertos, né, desse espírito da ansiedade. Da ansiedade. Vamos orar por isso. Vamos orar. Vamos. O pastor vai estar orando e você repete aí. Você vai repetir, crendo de todo o seu coração. Nós vamos estar livres, libertos desse mal. E todo dia você resiste a isso. Fala, eu não vou andar ansioso, mas eu confio no Senhor. A minha alma vai se aquietar, porque eu confio nas promessas de Deus. Amém, irmão? Amém? Vamos orar? Nós estamos num culto online, você não Sim. está assistindo, você está cultuando Sim. a Deus. Né? Nós estamos como igreja, diante da palavra Amém, dele, Jesus. Sim, com meu reverência Deus. e temor. Oh, Então, Deus, em nome como de se estivéssemos Jesus. presenciais, eu Em queria que você nome repetisse de assim: Jesus. Senhor, meu Deus e Pai,
Senhor meu Deus e eu Pai, recebi nessa noite eu recebi da nesta tua noite, palavra, da tua palavra, uma direção, uma instrução instrução que me libertou, que me libertou dos meus medos, dos meus temores, me trouxe luz na minha escuridão, a respeito desse assunto. a respeito Portanto, da ansiedade. diante dessa luz que eu diante recebi, dessa luz que eu eu recebi, lanço fora eu lanço toda fora ansiedade, toda ansiedade, todo medo, toda ameaça que me leva a esse cativeiro, porque eu já recebi do seu Espírito, o Espírito de ousadia, o Espírito de amor, o Espírito que lança fora todo medo. E eu mergulho nessas águas profundas, aonde o Senhor cuida de mim, aonde o Senhor me disse nessa noite que o Senhor já me deu o seu reino, e por isso todas as coisas me serão acrescentadas. Eu reconheço o Senhor como meu Pai, meu paizinho, e como filho, eu declaro que eu dependo totalmente, absolutamente do Senhor, e sei que nada, absolutamente nada vai me faltar e me causar dano. Por isso, não há motivo para que eu tenha ansiedade, preocupação, medo, porque o Senhor não perdeu o controle. O Senhor me ama um amor que foi capaz de me resgatar, dando seu único filho pela minha vida. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro nessa noite que eu estou livre. Eu estou livre desse espírito de medo, de ansiedade, de angústia, de pavor, que nada mais desses espíritos me assolarão, me tomarão meu coração de assalto, porque eu me revisto do teu amor e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, graças a Deus, glória queridos. A Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pela nossa água e você vai tomar em seguida. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus, porque nós cremos nisso, Pai. E através dessa água, Senhor, todos aqueles que necessitam do sobrenatural, que necessitam do toque, Senhor, que necessitam ser totalmente restaurados, libertos e curados, eles recebam nessa noite que haja cura, libertação e restauração. Sim, ó em Deus. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar a nossa água. Somos livres. Você é livre, irmão. Você é livre, você é um Eu filho sou de livre. Deus. Aleluia. Vamos Sabe? Fala para sua alma. Glória a Deus. Sabe? Fala com ela. Amém, irmão? Jesus. Queridos, eu quero falar esta noite, eu quero apresentar Tem um pouquinho de paciência, o né? Adonis, a Carmin e toda a sua família. Sim, o Adão sejam livres. Fonseca e família. O Adriano Freitas e família. Qualquer ansiedade, Angelina medo, Oliveira e preocupação seja família. tirado Aline Cleiton sobre e essas família. vidas, essa família, em nome Almir de e Jesus. família. Amanda da Silva Sim, ó e Deus. família. Ana e família. Ana Gouveia e família. Ana Marta Freire e família. Sim, ó Deus. Anderson e família. Andressa Molina e família. Antônio Andrade e família. Antônio Barbosa e família. Aparecida Rufato e família. Aparecida Zambelli e família. Beatriz e família. Benevides e família. Breno e família. Bruna e família. Camila Jardim e família. Carmen Nunes e família. Carol e família. Célia e família. Cíntia Arlene e família. Cláudia e família. Cristiane Almeida e família. Daniel e família. Danilo e família. Dirce Nogueira e família. Edmar e família. Edivane e família. Erotildes e família. Ézio e Fernanda Miranda e família. Eunice e família. Fábio Naldi e família. Fabrício e família. Fátima e família. Fernando Castaldini e família. Fernando Chimionato e família. Fernando Freire e família. Flávio Júnior e família. Francisco e família. Gabriela Silva e família. Gabriela e família. Giovanni e família. Geraldo e família. Gerson e família. Gesiel, Camila e família. Jean, Vanessa e família. Gilberto e família. Gisele Nogueira e família. Gleidson e família. Gustavo Itaeme e família.
Heitor e família, Helena e família, Hélio Ribeiro e família, Heloísa e família, Hilda e família, irmã Marli e família, Jaqueline e família, João e Silene e família, João Gabriel e família, Josué e família, Júlia e família, Carla e família, Kelly e família, Kelly Nascimento e família, Larissa e família, Leandro e família, Léia e família, Leila e família, Leonardo e família, Lia e família, Liaura e família, Lidiane e família, Lucas e família, Maico e família, Marcelo e família, Marcelo Paiva e família, Marcelo Rangel e família, Marcelo e Rose e família, Márcia Pinheiro e família, Marcos Antônio Nogueira e família, Marcos e Rita e família, Maria Augusta Freire e família, Maria das Graças e família, Maria Filomena e família, Maria Luísa e família, Mateus e família, Matilde e família, com Jesus, irmão. Milene e família, Monique e família, Marcelo Marcos e família, Murilo e família, Nayara Ramos e família, Nelly e família, Nicolas e família, Odete e família, Odile e família, Oneide e família, Oscar Molina e família, Paulo e família, Paulo e família, Paulo Trindade e família, Pedro Freire e família, Rafael e André e família, Renato de Lélio e família, Richard e família, Rita Raquel Freire e família, Rodrigo de Pádua e família, Rodrigo Quinari e família, Rose e família, Rubens e família, Sabrina e família, Silvana e família, Silvinho e família, Thales e família, Thalita e família, Tainá e família, Valdemar e família, Walter e família, Vanessa e família, Vanessa Facioli e família, libertação. Vera e família, Vinícius Caroline e família, Vinícius Molina e família, Vitor Hugo e família, Washington e família, Wendel e família, Wesley e família, Wilson e família, Yasmin e família, e Silvana Facioli e família, Ney Facioli e família, a todos vocês, que vocês possam receber do Senhor nesta noite toda a provisão que o Senhor tem para cada um de vós. Amém, queridos? Graças a Deus. Bom, nós mostramos lá no Face o spoiler da chamada. Fica de cabeça para baixo. Mas eles não verem assim. Esse é a visão da cadeira de balanço, que chamamos de ansiedade, que não nos tira do lugar. Movimentamos para lá e para cá, podemos até ficar agitado, mas não saímos do lugar. Hoje você recebeu a palavra que liberta. A palavra que quebra esse espírito. Amém, graças a Deus. E você foi ministrado. Você pode sair desse lugar. Você já saiu desse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Ao declarar, ao confessar, levantar sua mão. E Deus está te tirando desse lugar. E toda vez que vier qualquer coisa, qualquer ameaça, qualquer medo, você diz: eu não tenho esse espírito, eu recebi o reino. Amém. Eu tenho um reino para cuidar do meu Deus. E Ele cuida de mim. Todas as coisas estão patentes nos olhos dele. E Ele é meu Pai. Graças a Deus. Apresenta seu pai para dificuldade. Diga: vou chamar meu pai para me defender. Sim. Vou chamar meu pai para ir pagar minha conta. Vou chamar. Amém. Tá bom, irmão? Fica com Deus. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Aqui está a lista dos empresários. Nós vamos apresentar na madrugada. Que o Senhor possa fortalecer cada um deles, toda a autoridade que está no campo de trabalho, trazer restauração, e o Senhor possa prover cura, no comércio, possa prover recursos, possa prover alegria, de saúde, meu Pai, criatividade, médicos, o escape, Pai, todos aqueles que trabalham no o Senhor esteja com cada um deles, Pai, todos os profissionais, em nome de Jesus. Todos os profissionais que estão na cidade, Senhor, fazendo o serviço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Deus seja louvado. Creia de todo o seu coração, queridos. Creia e lute. Amém. Um grande beijo para todos vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.